Bom dia, bom dia. Estamos aqui, né, para mais uma reflexão. Hoje vamos refletir sobre o Evangelho de Mateus, né? E é uma passagem bastante conhecida e bastante controversa também, né? Uma mulher vem até Jesus, né, gritando, pedindo a cura para sua filha. E Jesus, em princípio, não responde a essa mulher. Até os discípulos, né, pedem para ele que dispense essa mulher para não incomodar. E Jesus depois responde aos discípulos, né? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mesmo assim, essa mulher ela não desiste, né? E aí tem uma frase bastante polêmica aí, né? Que ela se prostra aos pés de Jesus e Jesus fala: não fica bem, né, tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E esse evangelho é muito interessante, né? Porque a gente, a princípio, se assusta, né? Se choca com essas palavras de Jesus. Mas a gente tem que compreender a mentalidade, né, daquela época e aonde Jesus quer chegar com isso. Era comum que os judeus, né, daquele tempo se colocassem como os únicos filhos de Deus, né? E essa é, em certa medida, uma verdade, né? E eles são o povo eleito, as alianças, né, foram feitas com o povo judeu, são os nossos irmãos mais velhos na fé, vamos dizer assim. E Jesus atesta isso, né? Foi prometido ao povo judeu que viria um Messias. E Jesus ele passa boa parte do seu ministério público ali em Jerusalém, nas regiões dos judeus, né? Então, a salvação, ela vem até a terra, como na promessa de Deus foi dito, através do povo judeu, né? Maria é uma mulher judia que gera Jesus, um judeu, né? Naquela época. E essa salvação é oferecida aos judeus, né, primeiramente. E em outra parte do Evangelho, Jesus vai falar, né, já que a salvação veio e vocês não a aceitaram, vocês a rejeitaram, agora sim, vão, né, a todo mundo e espalhar o Evangelho a toda criatura. Essa é a ordem posterior de Jesus. Mas aqui a gente ainda está nessa fase, né? Ainda é uma promessa de Deus para o povo judeu. Mas os judeus, eles paravam aí, né? A promessa foi feita a nós, nós somos o povo eleito, então pronto, né? Nós estamos salvos. E Jesus, ele vem mostrar que a salvação depende de outras coisas também, né? Então aquela mulher que não era do povo judeu, não era do povo eleito, começa a clamar por Jesus. Em princípio ele não responde, né? Ele está querendo ver ali qual é a atitude dos seus discípulos frente a isso. E os discípulos veem que o mestre não responde, falam: não, vamos, Jesus, dispensa essa mulher, ela está incomodando, está gritando aqui atrás da gente. E Jesus ele não responde a essa mulher, ele fala para os discípulos: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É como se Jesus estivesse ali se segurando, né? Ele não responde ainda a mulher porque ele quer mostrar alguma coisa. Ele quer mostrar que a salvação agora muda de figura, né? Então ele ainda não responde e dá a corda para que essa mulher expresse completamente a fé dela, né? E ela faz isso. Ela vem e se prostra aos pés de Jesus com esse pedido pela filha, né? Intercedendo pela filha dela. E aqui é muito interessante também a gente ver o poder da intercessão, né? Como é verdadeiro que nós podemos rezar um pelos outros. Como é verdadeiro esse pedido que a gente tem para que os santos intercedam junto a Jesus por nós, né? Porque é isso que essa mulher faz. Ela vem interceder, né, pela filha dela diante de Jesus. E ela se prostra. E Jesus agora sim fala com ela, né?
E ele fala que não fica bem tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa era uma frase comum na época de Jesus entre os judeus. Era uma dessas expressões, né, do povo judeu para se referir aos outros povos, como se eles fossem mesmo os cachorrinhos, né? Eles eram os filhos, os judeus, o povo da promessa, e o restante eram cachorrinhos. E essa, né, é uma frase comum, e Jesus se utiliza dela para que essa mulher possa demonstrar toda a fé que ela tem. Porque logo em seguida, né, quando ele diz essa frase, a mulher fala: sim, Senhor. Primeiro a humildade dessa mulher, né? Ela se reconhece como cachorrinho, né? Ela se humilha ali, ela se põe abaixo, ela é humilde no pedido, porque ela fala: até os cachorrinhos comem das migalhas. Ela está pedindo ali as migalhas humildemente, porque ela sabe que o pouco, né, com Deus era tudo que ela precisava. Quantas vezes, né, a gente recebe tanto, tanto, tanto de Deus e ainda reclama e ainda encontra dificuldades na nossa vida. E essa mulher, ela está ali pedindo as migalhas, porque ela sabe que as migalhas, estando com Deus, é tudo que ela precisa. Ela não precisa de mais nada. Então ela demonstra a humildade dela e a fé. E aí Jesus chega, né, aonde ele queria. Agora Jesus demonstra, né, que independente de você ser filho ou se você for um cachorrinho, como os judeus pensavam, agora a importância é a fé. A fé que você tem em Jesus, a fé que você demonstra ter em Deus. E ele fala isso: a sua fé, seja feito tudo o que tu queres, né? Pela sua fé, o que você me pediu será concedido. Ele não fala: sua filha está curada, não. Ele fala: pela fé, o que você me pediu está concedido. Então, vamos dizer assim, essa onipotência da fé, né? A Igreja Católica diz que Maria, ela tem a onipotência suplicante, né? Ela não é onipotente por ela mesma, mas a súplica dela é feita de uma forma tão sublime que tudo que ela pede é atendido, né? Essa é a doutrina católica da onipotência suplicante de Maria. E aqui Jesus demonstra, né, um pouquinho disso, de uma fé tão perfeita naquele momento que atingiu essa onipotência, né? Que seja feito o que tu queres, o teu pedido será concedido por causa da tua fé. Então Jesus vem nos mostrar que ele vai alterar, né? Os judeus, eles não aceitam essa salvação, então essa salvação vai se espalhar, né? Então, no fundo, é um evangelho muito bonito, é uma provação, né, de Deus na vida dessa mulher, mas que nos deixa um significado muito profundo, né? Muito bem trabalhado por Jesus também, usando a mentalidade daquela época e nos trazendo isso, né? De que não importa quem nós sejamos, não importa o que nossa vida passada foi, onde nós estamos agora. Se nós tivermos fé nele, nossos pedidos serão atendidos, nós seremos elevados a essa qualidade de filhos. Amém? Fiquem com Deus, tenham um bom dia.